Bem, o caso que nós iremos abordar agora é o caso especial 3, reagente limitante. Limitante barra excesso, né? Porque se tem um que é limitante, o outro seria o reagente em excesso. Então, para ilustrar, eu trouxe aqui um exemplo de um pão com ovo, né? Então, imagine que você deseje fazer um sanduíche de pão com ovo e você tenha 2 pães e um ovo. Bom, se você tem 2 pães e um ovo, para fazer um sanduíche, você só vai conseguir produzir um sanduíche. Por quê? Porque o ovo limita a produção do seu sanduíche. Então, mesmo que você tivesse 10, 15 pães, se você só tem um ovo, você vai conseguir fazer apenas um sanduíche de pão com ovo. Então, o reagente limitante, ele trabalha exatamente nessa ideia, tá? Então, trazendo para o nosso caso da química, né, eu trouxe aqui uma reação que é a reação de água mais trióxido de enxofre, dando ácido sulfúrico. Essa reação já está balanceada e a proporção é 1 para 1 para 1, como demonstram os coeficientes aí em vermelho acima das espécies. Então, a massa molar da água, por exemplo, ela é igual a 18, né, é só você calcular. A massa molar do trióxido de enxofre é 80, tá? E a massa molar do ácido sulfúrico é 98. Bom, você na verdade nem precisaria fazer do ácido sulfúrico, né? Se você observar aqui, pessoal, quando a gente relaciona com as massas, respeitando os coeficientes estequiométricos, você vai ter respeitado a lei de Lavoisier, certo? Que é a lei da conservação das massas. Então, antes da seta aqui, ó, você teve 18 gramas de água reagindo com 80 de SO3, formando um total de 98, que é o que vai aparecer após a seta para o ácido sulfúrico. Mas esse não é o tema da aula, né? O tema da aula qual que é? Vamos imaginar que, a partir desse ponto, você ao invés de usar 18 gramas de água para reagir, você passasse para 20 gramas de água, colocasse mais água, na esperança de produzir mais ácido sulfúrico. Só que o que acontece? Se você só aumentar a água e mantiver 80 gramas do SO3, esse 80 gramas aqui, ele vai estar o quê? Limitando a tua reação. Então não adianta você aumentar a água e mantiver o SO3 como 80 gramas, porque você limita a produção do ácido sulfúrico, ou seja, você vai continuar produzindo 98 gramas. Bom, mas o que acontece com esses 20 gramas? O que acontece com esses 20 gramas é que 18 gramas de água vão reagir, só que 2 gramas de água vão sobrar, sem reagir, tá? Então, na verdade, você está limitando a tua reação química. Por quê? Porque você manteve os 80 gramas do trióxido de enxofre. Então, esse aqui é o reagente que a gente chama de limitante, e esse aqui, os 20 gramas, seria o excesso, tá? Então, para você calcular esse 98, você nunca usa o que está em excesso, você sempre usa o reagente limitante. Bom, sabendo que essa é a ideia geral, vamos ver como é que isso poderia aparecer numa questão. Então, imagine essa questão aqui, ó. O H2S reage com o SO2 segundo a reação. Observe que você já tem os coeficientes na frente das espécies. Então, essa reação já está corretamente balanceada, ok? Aí ele pergunta, assinale entre as opções abaixo aquela que indica o número máximo de mols de enxofre. Então, a pergunta do exercício é o número de mols máximo do enxofre. Mas antes da gente chegar nessa resposta, tem algo prévio, né, que é a questão do reagente em excesso e limitante. Ele fala assim, que pode ser formado quando se faz reagir, vamos destacar aqui, ó, 5 mols de H2S e 2 mols de SO2. Então perceba que ele não está falando do enxofre, ele está falando apenas das espécies que estão antes da seta, que são os reagentes. Então o que você nota? Você nota que eles reagem na proporção de 2 mols de H2S com 1 mol de SO2. Então, a proporção aqui fica claramente observada de 2 para 1. O que significa isso? Que 2 mols de H2S reage com 1 mol de SO2, perfeito? Só que você não tem no exercício 2 mols de H2S, você tem 5 mols. E você não tem no exercício 1 mol de SO2, você tem 2 mols. Essa proporção 2 para 1 é da equação, não do exercício. Então, o que você faz? Você pode fazer duas opções. Ou colocar o 5 embaixo do H2S e calcular o número de mols do SO2, ou fazer o inverso, colocar no SO2 e calcular o número de mols do H2S. É mais prático, nesse caso, usar o SO2. Então, vamos colocar aqui, ó. Para reagir com 2 mols de SO2, qual seria o número de mols de H2S que eu poderia utilizar?
Então vamos lá. O número de mols de H2S que você poderia utilizar, claro que vai dar 2 vezes 2, né? Multiplicando cruzado, vai dar 4 mols de H2S. Isso aqui é a quantidade que você poderia usar até essa quantidade, até 4 mols. E quantos mols você está usando efetivamente? Vamos lá destacar. O cara está usando 5 mols para reagir com 2. E na verdade, para reagir com 2, você pode usar até 4. Como está usando 5, esses 5 mols é o excesso e esses 2 mols é o limitante. O que eu ensinei para vocês? Que você não faz a conta com excesso, você faz a conta com o limitante. Então, a última conta que a gente faz descarta o excesso e vamos pegar a relação aqui, ó, SO2, que é o limitante, com o 3S, tá? Aí a água, na verdade, ninguém comentou dela, então deixa ela quieta. Qual é a proporção entre as duas espécies? É de 1 para 3. Então, o que a gente escreve aqui? Que 1 mol de SO2 forma 3 mols de enxofre. Ora, mas eu não tenho 1 mol de SO2, nós temos 2 mols. Então, 2 mols de SO2 formará o número de mols do enxofre máximo, que na verdade, fazendo a multiplicação cruzada, você vai perceber que dá 2 vezes 3, portanto, 6 mols, que é a resposta na letra C, ok?